contra tudo e contra todos, neste caso aí? Então, Paulo, eu acho que, assim como todo grande centro, com grandes clubes rivais, né, sempre vai prevalecer essa rivalidade, sempre vai prevalecer a torcida contra, né? E eu acho que isso aí faz parte, é saudável do futebol, mas eu confesso que até me surpreendeu, né, o relato de muitos botafoguenses, flamenguistas e até vascaínos torcendo pelo Fluminense, né? Não são muitos, mas existem. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência dessa com 2 botafoguenses. Cara, não, amanhã a gente é Flusão e vamos nessa, né? Eu acho que talvez entre aqueles caras que são menos aficionados, né, como torcedor. Então, mas no geral, eu acho que é muito parecido aí com o São Paulo. Vai ser todo mundo contra, o secador tá ligado mesmo, né? E eles são desesperados, porque ninguém contava, né? Essa é a verdade. Ninguém esperava que o Fluminense fosse chegar nessa situação de ser o melhor brasileiro, de estar entre os 4 melhores do mundo, né? Eu acho que talvez nem o mais otimista do tricolor esperava isso. A gente tinha aí como uma meta, né, uma oitavas de final e o confronto ajudando umas quartas de final, porque a gente poderia pegar o Monterrey, River Plate. Então, a partir do momento que a gente passa por isso, né, aí dá aquela sensação, Paulo, de que ninguém pode parar, porque a gente está dentro de campo e por bola a gente tem capacidade de ganhar, batemos bem a Inter, jogamos muito contra o Dortmund, infelizmente o gol não veio, né? Não foi por falta de oportunidade. Batemos o Al Hilal também, que tem um orçamento aí bilionário. Nossos piores jogos foram contra o Sam Mamelodi, como você disse, mas eu acho que foi um início ali onde o Renato ainda estava tentando entender o que fazer nesse Mundial. Ele entra no Mundial tentando replicar o que ele estava fazendo no Brasileiro, né? Como é que funcionava? No jogo de casa, os jogos mais fortes, ele vinha com o René de lateral esquerdo e a trinca de volante. E nos jogos que seria no Maracanã, no Brasileiro, que ele imaginou que fosse contra o Ulsan, ele troca o René pelo Fuentes para dar mais ofensividade pelo lado esquerdo e entra com o Paulo Henrique Ganso. E aí naquele jogo a gente teve, né, uma dorzinha de cabeça lá, um susto, e aí o Renato ele muda já para o jogo contra o Mamelodi e dali ele permanece. E aí vem as oitavas, uma Inter de Milão muito forte. O que ele faz? Ele reforça a defesa, bota a defesa ali com 3 zagueiros e aí o time ele dá uma resposta muito boa e até então o Renato continua com esse esquema e não acredito que ele mude mais esse tipo de jogo, que é o que vem dando certo, né? Isso que é importante, né? Só uma informação, existe sim, São Fábio da Mauritânia. Aí, tá vendo? Aí. Vessa, por que você acha que dá? São Fábio das Laranjeiras. São Fábio das Laranjeiras. Por que você acha que vai ser possível? Vamos lá. Primeiro falar do confronto, eu vou falar por que eu acho possível. O meu maior parâmetro são os 2 enfrentamentos europeus do Fluminense. E o Fluminense se comportou muito bem diante de Borussia e diante de Inter de Milão. Então, essa equipe já mostrou que encarar um europeu, sobretudo que eu não julgo ser da primeira prateleira, me parece ser possível. Então, esse time faz o jogo que fez contra o Borussia numa trocação, poderia ter matado o jogo, teve chance cara a cara e tudo mais. E na Inter de Milão, então, mais ainda, podendo travar a Inter de Milão, fazer um grande jogo diante dos italianos e venceu com toda a justiça. Então, se eu tenho esses 2 parâmetros, por que eu não vou ter o mesmo diante do Chelsea, que só mudou a fase que eu estou enfrentando também um europeu pela frente? A outra coisa, o calor que está neste momento em Nova York é um negócio surreal. Está 31, 32 graus com sensação de 34. É isso que está acontecendo neste momento. Talvez durante o jogo vá baixar um pouquinho, sobretudo no segundo tempo. Mas neste momento, esse calor eu estou imaginando que para quem está muito mais acostumado, quem treina, joga, vive, convive no Rio de Janeiro, também vai jogar muito a favor. É algo que, sem dúvida nenhuma, vai jogar muito a favor do Fluminense. E a terceira coisa que me faz acreditar, e aí eu vou ter que dividir um pouquinho com o Chelsea também, é o bom momento.
O Fluminense não perde há 11 partidas. A última derrota para o Fluminense foi no começo de maio, diante do Atlético Mineiro, 3-2. Um gol ainda que tomou nos acréscimos, tal, era até para ter conseguido um empate fora de casa e perde de 3-2. São 11 jogos sem perder. Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, Mundial. Então, esse bom momento do Fluminense é um momento de muita confiança, me faz acreditar. O contraponto um pouco é que o Chelsea também vem num bom momento. Ganhou, se eu não me engano, 7 de 8 jogos, 7 dos últimos 8, dando taque em todo mundo. Campeão da Conference League, 4º lugar da Premier League, podendo disputar a Liga dos Campeões nesta temporada que vai começar. Então, se fosse bom momento por bom momento, me parece estar meio parelha a coisa, porque o Chelsea também tem o seu. Mas o calor e o fato do Fluminense ter conseguido parar tanto o Borussia e, sobretudo, a Inter de Milão, me parecem ser fatores muito importantes para eu acreditar que sim, que é possível que o Fluminense passe de fase. Eu ainda apostei no empate, mas para mim é bem possível. Sabe aquele jogo perfeito que você tem uma chance, vai lá e faz o gol? De preferência antes do teu adversário? Com o São Fábio da Mauritânia, das Laranjeiras, pegando as bolas mais difíceis que, eventualmente, o Chelsea vai criar, né? O Chelsea vai ter oportunidade de gol. Dentro desse contexto, o Fluminense, acho que a vitória contra o Al Hilal, ela pode mostrar ensinamentos, né? E a derrota do Palmeiras também pode mostrar alguns ensinamentos. Eu estou me referindo a duas questões distintas. Primeiro, a questão física. O Al Hilal fez o gol de empate e morreu. O Fluminense, teve lá uma pressão no final, claro, escanteios e tal. Mas essa questão física, acho que tem que ser colocada em prática. O Fluminense precisa usar todo mundo que pode, que tem condições de correr, para fazer com que o Chelsea se desgaste bastante. Principalmente nos primeiros 60 minutos, vai. Primeiro tempo, os primeiros 15 do segundo tempo. E depois, a partir daí, utilizar esse aspecto para poder fazer o jogo dele, né? Ter um pouco mais de bola no campo de ataque e tal. O segundo aspecto o que o jogo do Palmeiras contra o Chelsea mostrou. Entendemos nós todos que Palmeiras e Fluminense fariam um jogo parelho, né? Que pode o Fluminense utilizar. Vou repetir a estratégia. Gente, se o Fluminense deixar o Chelsea construir o jogo lá de trás, o Fluminense vai perder o jogo hoje. O Fluminense não pode deixar o time inglês construir o jogo até lá de trás, até a bola chegar nos dois caras que para mim são os mais decisivos desse time. O Palmer e o Enzo, tá? A partir daí, mesmo com o barulho que faz o Pedro Neto, e vai ser ali pelo lado esquerdo do Fluminense, onde joga o René, talvez improvisado de zagueiro, acho que tem que ter um olhar para isso também. O Renato não pode cometer o mesmo erro do Abel, de não ajustar essa marcação desde o início. Agora, nós sabemos, e o Renato sabe, que a construção lá de trás pode ser com 3 zagueiros, os 2 no meio, ele traz o Reece James para dentro para fazer o meio, com o Caicedo que está de volta. Aí é uma preocupação, o Fluminense precisa sufocar esses 2 caras. O Fluminense não pode deixar os 5 lá de trás armarem, pensarem o jogo. E isso implica num desgaste físico muito maior, porque você vai ficar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, com o Chelsea com a bola. E acho que essa questão física que pode fazer a diferença para o Fluminense. Eu quero dizer que gostaria que o Fluminense vencesse o Chelsea e fosse a final, também para que isso cause alguma reflexão ali na academia de futebol do Palmeiras. Entendedores entenderão.